Tá, obrigado. Estou gravando aqui. Boa noite a todos. Hoje, o tema que a gente pretende abordar é um tema bastante complexo. Se nós fôssemos falar somente de meditação, já seria um tema bastante complexo, porque muito se fala sobre meditação, tem muitas teorias, muitas escolas, muitas técnicas, muitas práticas, e a gente tenta compreender de fato de tudo isso, o que de fato é meditação e o que não é meditação, né? Seria já um trabalho árduo. Nós vamos tentar esclarecer um pouco sobre meditação e tentar falar um pouco da meditação cristã, ou o que poderíamos considerar a meditação dentro do mundo cristão. Mas antes disso, vamos começar com o tema meditação propriamente dito. Então, se a gente vai começar falando de meditação, vamos primeiro ver o que se fala sobre meditação, né? O que as pessoas falam sobre. Eu escolhi aqui algumas citações, algumas definições, a gente tentar organizar o pensamento, pelo menos dentro de alguns textos clássicos, algumas coisas padrões do que tem escrito. Se a gente for consultar o dicionário Ruais, ele vai dizer que meditação tem vários tópicos, né? O tópico ele vai dizer que meditação é o ato, o efeito de meditar, vírgula, de pensar com grande concentração de espírito. Bom, então, primeiro ele associa a palavra meditar com pensar e associa o pensamento com concentração e fala de espírito. A gente sabe que em outros idiomas a palavra espírito está intimamente ligado ao pensamento, né? Em português é um pouco diferente, mas, por exemplo, em francês está intimamente ligado com também o pensamento. Como segunda acepção, uma acepção mais religiosa, ele coloca a meditação como um exercício espiritual que prepara para a contemplação. Então, no primeiro, ele fala de pensamento, concentração, e religiosamente como uma preparação para a contemplação. Então, a gente vai ter que pensar um pouco sobre pensamento, sobre concentração, sobre contemplação, para a gente tentar ver se a gente consegue cercar essa ideia. Para quem pratica a meditação, já tem alguma noção do que seja meditação. Mas para quem esteja escutando esse tema, talvez pela primeira vez, ou tenha vontade de meditar, é uma coisa extremamente difícil passar esses conceitos. Eu quero tentar deixar de uma forma que a gente possa ter uma percepção mais prática da meditação. Ainda numa terceira acepção, ainda do ponto de vista da religião, o dicionário Ruais nos diz que é a prática de concentração mental. Prática da concentração mental. Ele associa, então, a meditação como uma prática de concentração, que se propõe a levar, através de uma sucessão de estágios, à liberação espiritual dos laços do mundo material. Então, não sei se com uma visão talvez mais platônica, quando a gente poderia separar o mundo mental do mundo material, a gente estaria criando uma acepção de que através de um esforço mental ou de uma concentração eu poderia me libertar do mundo material em direção ao mundo espiritual ou ao mundo do pensamento através da concentração. E o último, aqui a última acepção que eu trouxe, ainda do dicionário Ruais, a quarta acepção, pelo menos essas quatro, diz que, por extensão de sentido,
é o hábito de pensar. Eu costumo acreditar sempre que quanto mais simples é a explicação, normalmente mais próxima ela está de uma verdade. E meditar como hábito de pensar me parece uma definição que não só engloba todas as anteriores, mas como deixa a forma de compreensão um pouco mais simples. Na Wikipedia, no tópico meditação, ele vai definir que a meditação encontra-se no meio de dois polos, a concentração e a contemplação. Então, isso também está muito relacionado com as visões que nós vimos na definição do dicionário. E a Wikipedia ainda diz, é comumente associada a religiões orientais. É engraçado isso, né? Religiões orientais. Bom, as religiões da China, do Japão, são orientais. Da Índia também são orientais. Embora a gente diga que o cristianismo é uma religião ocidental, ela nasce também, de certa forma, né, no Oriente. A religião tipicamente ocidental, a gente teria as religiões que nascem mais para o lado de cá, né? Considerando talvez o espiritismo, a Umbanda, são um pouco mais ocidentais, ou algumas práticas europeias. Mas, de um modo geral, é verdade que há uma relação muito grande entre a meditação e esse fluxo de escolas de pensamento que vem do Oriente. A Wikipedia ainda diz, há dados históricos comprovando que ela é tão antiga quanto a humanidade, não sendo exatamente originária de um povo ou região. Desenvolveu-se em várias culturas diferentes e recebeu vários nomes. Floresceu no Egito, o mais antigo relato que aparece sobre meditação, Índia e até entre outros povos, como, por exemplo, os maias. Bom, se a meditação ela está relacionada a um hábito de pensar, a um exercício de pensamento, direcionado ou não, mas ele está relacionado com a mente, com o pensamento, com práticas relacionadas com o pensamento, bom, dizer que ela é tão antiga quanto as culturas humanas, ou quanto a humanidade, faz sentido, porque a humanidade que nós conhecemos é uma humanidade que pensa. E antes da gente considerar o homem como Homo sapiens, né, os antropólogos mais modernos já consideram o homem como Homo symbolicum, né? Não é só aquele que é capaz de pensar, mas aquele que é capaz de pensar em símbolos ou em coisas abstratas. E o pensamento, e o exercício do pensamento, e o exercício da meditação está ligada também com essa abstração, né? Com esse pensamento, esse fluxo de pensamento abstrato. Trouxe também algumas citações que a gente pode encontrar em alguns livros que tratam também do assunto meditação. Vimos um pouco no dicionário, na Wikipedia, agora vamos ver algumas citações. Nos Yoga Sutras, por exemplo, de Patanjali, no capítulo 3, Sloka 2, diz que meditação, que no original aparece dhyana, é a continuidade da cognição nesse único objeto. É uma definição um pouco mais profunda agora. É a continuidade da cognição nesse único objeto, ou seja, a cognição é o ato de pensar sobre algo, né? A cognição é a observação que a gente faz sobre algum objeto. E a continuidade dessa cognição, ou seja, o fluxo contínuo do pensamento direcionado a um objeto, o Patanjali vai traduzir isso como dhyana ou meditação. Depois a gente precisa se aprofundar um pouco mais nisso, a gente vai fazer um pouco mais para frente, mas isso aqui dá a impressão, nesse ponto,
que essa continuidade da cognição no objeto seria uma forma de domar a mente, de transformar essa mente em algo que a gente possa controlar, e sobre o controle da mente eu conseguiria essa cognição num objeto através desse controle, o que é uma visão equivocada. Isso nem é possível, e isso traz mais prejuízo do que vantagem. Só estou comentando isso porque dá a impressão, nesse sloka, que ele está falando de um controle da mente como sendo um processo de meditação. E na realidade, não é isso, nós vamos ver mais para frente. Platão, ele define meditação como a ardente sintonização da alma em direção ao divino. Ou seja, quando a alma ela sintoniza, ela se conecta ao que ele chama de divino, esse processo ele chama de meditação. Essa frase é mais complexa de se compreender, mas ela é mais verdadeira, porque ela evita, né, uma análise equivocada, ela evita um erro de interpretação como aparece nos Yoga Sutras. Muita gente se confunde essa frase de Platão, mas, por outro lado, ela é mais difícil de compreender. Então, também não resolve. Blavatsky diz que meditação é o inexprimível anelo do homem inferior pelo infinito. Ou seja, essa ligação, essa conexão entre o inferior e o superior, entre o inferior e o infinito, entre o finito e o infinito, entre o inferior e o superior, que é uma definição muito parecida com a de Platão, a conexão da alma humana com a alma divina ou espiritual, ela considera isso como meditação. Vocês vejam que, embora meditar seja pensar, o exercício da meditação, o objetivo dela é muito mais complexo do que simplesmente pensar. Marcelo, você leu inferior aqui, é interior. Sim, do homem interior, isso. Do homem interior que está ligado à alma, né? Um conceito de alma do Platão. Esse homem interior que ele é finito, ele é limitado, né? Ele é separado com um infinito, com um todo. Esse homem interior que a gente considera com grande importância, ele é interior porque ele se considera separado do todo, né? Que é o grande erro de Antakarana, né? O grande erro da egoidade, onde ele se acha diferente, ele não se vê no todo, ele se vê separado. E ao se ver separado, ele é finito, né? Ele é finito não que ele o seja, mas ele é finito porque ele se considera como. Pela falta de percepção do infinito, ele está preso à finitude, né? O que a gente poderia chamar de inferior ou interior. Nesse caso, eu prefiro inferior, porque dá uma conotação melhor, mas esse homem que a gente está chamando de interior, que é infinito, ele, ao se considerar finito, ele está desconectado. Então, esse anelo do homem interior pelo infinito, ou seja, quando não existe mais o homem interior, e ele é um só com o infinito, aí a gente tem a meditação. E a percepção resultante da meditação é o que Blavatsky vai chamar de teosofia. Esse é o fruto da meditação. Nos Salmos a gente pode encontrar em várias partes da Bíblia, não a palavra meditação em si, mas conotações de pensamento mais profundo ou de meditação, em especial nos Salmos, né? Tem vários salmos que tratam desse pensamento. Aqui a gente colocou nessa apresentação o Salmo 19, onde no seu versículo 14 diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. A palavra meditação no sentido de um pensamento mais elevado, né, de uma ligação
mais profunda, acaba sendo traduzida muitas vezes como meditação. Se a gente considerar um dos sistemas orientais mais tradicionais, né, que é o sistema da Ashtanga Yoga, também pode ser chamado de Raja Yoga, por quem quiser, que a gente encontra nos Yoga Sutras de Patanjali. Ashtanga, porque Ashtanga significa Asta, Anga, 8 partes, né? Então, ele dá 8 passos em direção ao que ele considera a realização espiritual, ou a liberação, né, do homem, ou a conexão superior, ou a própria yoga, né, que é essa conexão, essa ligação. Ele considera 8 passos, e entre esses 8 passos, um deles, que é o 7º, é dhyana, que é meditação. Eu gosto de trazer esse esquema, primeiro porque é o mais clássico de todos, né? É o mais conhecido, e depois que ele mostra que a meditação, dentro dessa sequência, é o 7º passo. Não é o primeiro passo. Então, quando a pessoa diz que ela quer meditar, e ela pergunta como meditar, ela fala de meditação como se meditação fosse uma ginástica ou uma prática desconectado do mundo e das coisas, onde a pessoa pudesse aprender e fazer esse exercício. Quer dizer, vamos fazer ginástica, vamos pular corda, e aí a pessoa diz, vamos meditar. Como se você pudesse separar ela de todo um processo, onde ela faz parte de um processo. Ela não é um método, ela não é um processo, ela faz parte de um conjunto. Assim como o ser humano, como ser pensante, é difícil a gente falar de pensamento sem considerar todas umas outras questões relacionadas ao ser humano. A gente não pode falar de pensamento sem falar, por exemplo, de emoção, sem falar do homem como um todo. O homem é um complexo, como corpo, emoção, pensamento, né, alma, e você não tem como desconectar uma coisa de outra. As coisas funcionam mais ou menos em conjunto. E para a meditação é bom que a gente tenha essa referência dessa ligação e desse conjunto. Nesse sistema da Ashtanga Yoga, que ele coloca a dhyana, ou meditação, como sétimo passo, ele coloca como primeiros passos posturas, né? O primeiro passo, que é yama, são códigos morais. Como você se comporta em relação aos outros seria yama. Depois é como niyama, como você se comporta em relação a você mesmo, né? Que é o seu processo de purificação, de estudo. Você percebe que são etapas preparatórias. Não tem como alguém tentar fazer um exercício mental se o mais básico de a postura dela em relação aos outros, em relação a si mesmo, não está resolvido. Porque isso vai atrapalhar o processo. Depois, Patanjali sugere como terceiro passo as asanas, ou posturas, porque, afinal de contas, quem quer pensar precisa ter o seu corpo tranquilo, sob controle, né? Se você não consegue ter uma postura confortável, uma postura que você tenha algum controle sobre o corpo, que o corpo, de alguma forma, te obedeça, fica difícil. É difícil falar de meditação para uma pessoa, por exemplo, que está com uma dor física. Ou seja, essas questões do corpo precisam ser resolvidas dentro do processo, para que você possa fazer essa preparação ou esse exercício mental. Pranayama, que é o quarto passo, que é o controle da respiração, porque uma vez que o corpo se sinta mais tranquilo, mais controlado, mais confortável,
a gente pode respirar com mais tranquilidade. O movimento da respiração altera processos emocionais. O movimento da respiração, uma respiração ofegante, não te deixa pensar livremente. Então, acalmar a respiração é como se acalmasse as emoções, é como se tranquilizasse para que você pudesse, a partir daí, pensar e fazer um exercício de pensamento. Um outro passo importante, que dentro da Ashtanga Yoga vai ser conhecida como Pratyahara, que é o controle dos sentidos. Quando a gente fala do controle dos sentidos, não significa que a gente vai controlar os sentidos. É que os sentidos não vão nos influenciar. Quando a gente fala de controlar o corpo, eu não preciso ter o domínio do corpo, mas eu preciso ter um corpo que não me incomode. Quando eu falo do controle da respiração, eu não preciso fazer grandes exercícios de respiração, mas eu tenho que ter uma respiração que não me incomode, que não afete o meu processo mental. Quando eu falo do controle dos sentidos, não é que eu teria os sentidos sob o meu controle, mas os sentidos não devem mais interferir. Ou seja, sensações de calor, de frio, sensações auditivas, uma série de sensações. Se ela nos incomoda, fica difícil num processo que é o próximo de concentração. Fica difícil, por exemplo, você se concentrar com o pernilongo, né, indo na sua orelha. Bom, aí você tem duas opções. Uma é ficar longe dos pernilongos. Outra opção é o barulho do pernilongo não te incomodar. Quando você está numa sala que tem um relógio que faz barulho, nos primeiros minutos, aquele barulho te incomoda. Mas por ele ser compassado e repetitivo, naturalmente, o cérebro passa a desconsiderá-lo. E depois de algum tempo nessa sala, você não vai escutar mais o tic-tac. Não que ele não exista. Não que ele não chegue ao seu ouvido. Mas o seu cérebro resolveu ignorar aquela informação, embora ela exista. Portanto, aquela informação, ela não te incomoda mais. Eu não vou dizer que isso é um exemplo de Pratyahara, mas Pratyahara seria conseguir atingir esse estado onde as coisas exteriores que nos chegam através dos sentidos sejam percam completamente a importância. Percam a importância a ponto de não nos incomodar. Quando você não tem questões mais exteriores, yama, questões interiores de preparação, niyama, questões de postura do corpo, asana, uma respiração tranquila, pranayama, os sentidos que não te incomodam e interferem, pratyahara, está na hora de você começar a concentração. A concentração é esse processo de fluxo contínuo de pensamento. Isso não é meditação, mas isso é uma preparação para a meditação, onde eu consigo manter o pensamento, ao invés do pensamento estar completamente distribuído e espalhado, nesse processo eu tenho um fluxo contínuo que a gente pode chamar de concentração. O próximo processo depois da concentração, aí sim começa a meditação. Então, a meditação ela não está ligada a nada anterior, mas todo anterior é preparação para ela. A meditação te levará à contemplação. No processo de meditação, de um modo geral, existem mais de duas coisas, né? Você e o objeto pelo qual você medita. Ou, como na maioria dos casos das pessoas, você e mais uma quantidade grande de objetos no qual você pensa ou medita. Com o tempo e com o exercício, haverá talvez dois. Você e o objeto que você observa. Até que, como diria os Highlanders,
houver um só. Quando não houver mais dois, quando não houver mais você e o objeto observado, mas houver apenas um, somente o objeto observado, e você não existir mais, aí você está no ponto de contemplação. Por isso que a gente escuta algumas coisas, como, por exemplo, meditar é pensar em nada. Isso é uma completa bobagem, um completo absurdo. Uma completa bobagem, um completo absurdo, se a primeira frase sua for essa, que meditar é pensar em nada, porque isso não é possível. Agora, dentro desse processo e seguindo todos esses passos, você vai chegar à conclusão que a contemplação, no final, será esse espécie de nada. Nada porque você se dissolve no objeto observado, onde não existe mais dois, existe um só. Esse um só você pode considerar um todo ou nada, o que é a mesma coisa. Então, não é que meditar seja pensar no nada esteja errado, mas para alguém que nunca meditou, você fala, olha, senta, fecha os olhos e não pense em nada. Você não está ensinando meditação. Porque não é assim. Você não está, você está querendo começar, introduzir a pessoa num processo de meditação pelo final, e não pelo começo. Então, meditação é um grande processo. É um grande processo que te leva a essa conexão espiritual, mas é um processo que tem que ser trilhado, né? Tem que ser treinado, tem que ser exercitado para que você chegue a isso. E o grande problema desse processo e o grande problema dessas práticas é que, infelizmente, o que acaba acontecendo na maioria das vezes é que a pessoa confunde o processo com a coisa. O processo de meditação não é meditação. Esse é um grande perigo. A pessoa passa, às vezes, anos aprendendo, exercitando meditação e acha que porque ela exercita a meditação, ela está meditando. Enquanto o processo é só preparação. Ela não é a meditação em si. E isso Krishnamurti bate muito forte nessa tecla. O método não é a coisa. O processo não é a coisa. A gente vai continuando, quem sabe vai ficando mais claro esse assunto. Bom, esses três últimos itens da Ashtanga Yoga, também chamada de Samyama, né, que é os 3 passos finais, que é a concentração, a meditação e a iluminação, onde concentração é dharana, que é onde você fixa, né, uma impressão mental no objeto, chitta, você fixa, né, a mente no objeto. A meditação dhyana, que é a continuidade da cognição nesse único objeto, mas ainda existem 2. E a iluminação samadhi, que é uma espécie de dissolução, onde percebe-se com a própria medida do objeto esvaziando-se da sua própria forma, que é o grande processo, que é o grande final, que é o 8º passo, que é a contemplação, que é a iluminação, que é o samadhi, que é a bem-aventurança, que é esse objetivo final, que dentro desse processo a gente pode atingir. Eu trouxe um pequeno exercício para que a gente possa fazer. Aqueles que tiverem no computador fica um pouco mais fácil. Aqueles que tiverem no celular vai ser muito mais difícil. Mas a ideia é que a gente pudesse, dentro dessa imagem que a gente está vendo, durante um pequeno período de tempo, não precisa ser longo, nós vamos tentar observar só o ponto. Olhem somente para o ponto. Fixem toda a atenção no ponto. Somente o ponto. Deixem o fluxo contínuo do pensamento no ponto. Não existe mais nada além do ponto, só o ponto, o centro dessa circunferência.
Eu acho que é o tempo suficiente de tortura para todos. Acho que a gente não precisa mais que isso para perceber a tortura que foi. Eu não sei qual é a impressão de vocês, mas várias coisas acontecem nesse momento. Esse ponto que é um se transforma em dois, se separa e volta. A circunferência fica chamando a atenção o tempo todo e você não consegue manter o pensamento no ponto. Às vezes some partes da circunferência e ela novamente volta a aparecer. Isso é apenas para a gente perceber que quando a gente resolve pensar em uma coisa ou manter um fluxo contínuo em qualquer coisa que a gente queira, como, por exemplo, um simples ponto, isso não é possível. Isso é muito difícil. O nosso pensamento não está acostumado a se fixar ou se concentrar dessa forma. Naturalmente, tudo se move. O ponto se move, a tela se move, ela se deforma, volta, muda de cor, pisca. É óbvio que nada disso aconteceu, né, gente? Não é ilusão de ótica, e só tem uma circunferência, um ponto no meio, não tem nada além disso. Mas é muito difícil que a gente consiga, como dizia Krishnamurti, simplesmente olhar. A gente fica pensando enquanto olha, e esse pensamento e toda essa agitação interna, ela atrapalha esse processo. Na realidade, o que se mexeu não foi o ponto, não foi a circunferência, não foi o desenho, não foi nada. O que se mexeu é o turbilhão do que existe dentro de nós, de emoções, de diversos pensamentos, de diversas questões nossas em relação às coisas, em relação ao mundo, em relação a gente mesmo. Você não consegue simplesmente fazer o que Krishnamurti falava. Só olha. Só olha. Para o resto. Só olha. Essa é a nossa grande dificuldade. Então, você percebe que num exercício bobo, simples desse, onde a gente simplesmente tentou olhar para um ponto, a gente não conseguiu. Não conseguiu olhar só para o ponto, a gente teve que olhar mais coisas. Primeiro, porque a gente não tem o controle da mente. Não é uma questão de controle. Não é uma questão de prisão. Não é uma questão de grilhão. É o contrário. Enquanto a gente não se liberta desse exterior, enquanto a gente não se liberta dessas questões a ponto de acalmar o interior, esse exercício fica difícil. Na medida que você vai conseguindo acalmar, né, as suas questões interiores, as suas emoções, a sua respiração, o seu corpo, os seus sentidos, na medida que você vai conseguindo tirar essa carga de dentro de você e se esvaziando, quando se pede para olhar para um ponto, você olha para o ponto e o resto se dissolve. Por quê? Porque ele não faz parte do que te interessa nesse momento. Você consegue olhar para alguma coisa e ver, como o próprio Krishnamurti dizia, quando você olhar para uma árvore, olhe para a árvore. Não olhe se ela é grande, se ela é pequena, se ela é bonita, se ela é feia. Só olhe. Só olhe. E tira o resto. Tira toda essa camada que nos incomoda e nos atrapalha. Esse processo de simplesmente pensar sobre algo, despido de todos esses conceitos, preconceitos que estão ligados à nossa personalidade e ao mundo exterior, quando a gente atinge esse processo, a gente está mais próximo do que a gente chamaria de meditação. Damodar, que foi um teosofista, ele falava que meditação é a inexprimível ânsia do homem interior por sair em direção ao infinito. É muito próximo da colocação de Blavatsky, porque nos tempos antigos constituía o real significado de adoração. Damodar que vai fazer uma relação entre meditação e adoração. Ele conecta esses dois termos, e essa conexão, meditação e adoração,
nos é bastante interessante nesse momento, que eu estou querendo levar o tema na direção da meditação cristã, que está muito relacionada com a adoração. Essa citação de Damodar Mavalankar, ela está nos comentários ao Elixir da Vida, do Diário de um Chela, que foi publicado no The Theosophists em março e abril de 1882, e que é parte integrante de uma obra chamada 5 Anos de Teosofia, de 1885. E também ele acaba sendo mencionado no Mahatma Letras, nas Cartas dos Mestres, na Carta 49 e na Carta 74. Quem assina é Kuthumi. Também se fala de meditação como uma espécie de substituição dos átomos do veículo de consciência. Isso é muito óbvio, mas para explicar isso, a gente tem que ir num outro caminho, numa outra linha de raciocínio, para falar dos veículos de consciência e dos seus átomos, para poder tratar desse assunto. Diz também que sem isso, todo o resto é inútil. E para que tenha eficácia, é preciso que não seja meramente uma decisão passageira e momentânea, um simples desejo intenso de curta duração, mas um esforço estabelecido e contínuo, e tanto quanto possível, concentrado e continuado, sem um só momento de interrupção ou relaxamento. Então, ele coloca também a meditação, a contemplação, como um processo constante. Mas eu medito 2 vezes por semana, eu tenho aula de meditação. Então, isso não é meditação. Isso é treino para meditação. Não, mas eu medito todo dia, meia hora por dia. Isso não é meditação. Isso é preparação para meditação. Isso é exercício. Você vai fazer uma corrida ou vai fazer atletismo, primeiro você tem que se aquecer. Você tem que fazer alongamento, aquecimento, se preparar. Não, isso não é que não tem importância, muito pelo contrário. Isso é fundamental, a preparação. Mas a preparação não é a coisa, é só a preparação. A Raja Yoga não encoraja qualquer fingimento, não requer posturas físicas de espécie alguma. A Raja Yoga diz respeito ao homem interno, cuja esfera está no mundo do pensamento. Manter diante de si o mais elevado ideal, yama, e esforçar-se incessantemente para erguer-se até ele, o niyama, essa é a única e verdadeira concentração reconhecida pela filosofia esotérica, que lida com o mundo interno dos números e não com a casca externa dos fenômenos. A profundidade do processo de meditação é muito maior do que a maioria das pessoas que acham que estão meditando, na realidade, estão se preparando, o que não deixa de ser muito importante. Mas meditação, ela tem que permear a vida como um todo. Blavatsky também trata de meditação, e ela tem um diagrama, depois vocês podem procurar com mais calma e analisar isso, mas, de qualquer forma, ela fala em aquisições e renúncias dentro do processo dela de meditação. Renúncia a toda separação, renúncia à dualidade, renúncia a posses, renúncia à personalidade, renúncia aos pecados capitais, ao mesmo tempo aquisição de uma constante presença, de uma imaginação, de uma constante, uma permanente tentativa de manter diante de tudo que existe uma atitude mental. Da mesma forma, Blavatsky coloca de afastar algumas coisas da vida e um compromisso mais profundo nessa direção. Isso é meditação. O que Blavatsky propõe com meditação não é um exercício diário. Ela propõe uma postura de vida, um jeito de ser,
de forma que você possa, como ela mesmo diz, conceber a unidade através da expansão no espaço e da infinitude no tempo. Então, a postura da Blavatsky em relação à meditação é uma postura de vida e não um exercício que pode se fazer periodicamente. Novamente, eu prefiro repetir que esse exercício não é inútil, mas ele é somente um exercício, uma preparação. Quando a gente fala de meditação, a gente sempre vai tocar nesses assuntos. Qual é o bom lugar para meditar? Qual é o horário bom para meditar? Qual é a melhor postura para meditar? A gente acabou de ver que tudo isso, como preparação, é legal, bacana, né? Se você nunca meditou e você está querendo começar a fazer esse exercício, né? Se você nunca correu e você está querendo se preparar para correr, talvez seja melhor você procurar um terreno que seja mais firme, um terreno mais plano, né? Um terreno sem buracos, porque você está preparando para correr. Então, como você está se preparando, é melhor um local mais tranquilo. Um horário legal que quando você vá se preparar, que durante a manhã sua cabeça está um pouco mais vazia e você está um pouco menos afetado pelas coisas do mundo do que no final do dia. Então, como exercício, talvez seja melhor fazer exercício de manhã do que à noite, um exercício para meditação. A postura, bom, uma postura que seja confortável, que não te incomode. Também como preparação, vale a pena. Mas dentro de tudo aquilo que a gente falou, isso não faz diferença nenhuma. Porque se a gente considerar meditação como um processo de vida, isso não tem a menor diferença. O silêncio. Sim, se você tem dificuldade, você não tem ainda o que eles chamam de pratyahara, esse controle dos sentidos, um lugar com silêncio vai te facilitar para preparar a respiração. Alguns exercícios de respiração ajuda, estar mais relaxado. Tudo isso te vai sintonizando, vai te levando a um estado de consciência que facilita melhor a compreensão do que seria a meditação. E se eu conseguir, então, um bom local, um bom horário, uma boa postura, um lugar em silêncio, uma respiração tranquila, um relaxamento, tudo meia boca, né? Eu estou me preparando, eu não sei meditar. Mas se eu conseguir tudo isso, e já que meditação tem a ver com pensar com pensamento, o que eu posso pensar? Você pode pensar no que você quiser. Você pode pensar em imagens, numa pintura, numa foto, em sons, né? Os indianos gostam dos mantras, né? Como, por exemplo, o Om. Existem muitos outros mantras. Os cristãos têm o costume de pensar no som Maranata, que em aramaico significa vem, Senhor, num aspecto de entrega a Deus ou ao Cristo. Pode pensar meditar sobre o corpo, sobre a emoção, sobre a própria mente. Você pode escolher virtudes e pensar numa virtude. Você pode pegar uma escritura sagrada e pegar um trecho dela e pensar naquilo. Num mestre, num santo, numa obra, numa vida. O que significa tudo isso? Significa que, ao escolher um objeto, você está tentando desenvolver o que a gente chamaria de concentração. Em vez de eu pensar em qualquer coisa e deixar o meu pensamento ficar vagando, eu escolho alguma coisa que eu goste ou que eu seja capaz de pensar nela e eu vou me esforçar nesse exercício em pensar naquilo. A gente sabe, por exemplo, na meditação que os japoneses chamam de Zen, eles gostam de meditar olhando para uma parede, branco. Né? Não importa no que você vai meditar. Importa que, em vez de você deixar com que normalmente o seu pensamento fique vagando em qualquer direção, né?
no meio de um oceano, sendo jogado para o outro, você diz, não, não, agora eu quero pensar em uma coisa. E quando eu falo pensar em uma coisa, isso serve para tudo na vida. Não é só num processo de espiritualização, é num processo de preparação para a própria vida. Se você tem que estudar e você para naquele momento para estudar e foca todo o seu pensamento naquele estudo, isso é um processo de preparação, porque eu estou exercitando a concentração. Ou se eu estou trabalhando, naquele momento eu posso estar exercitando a concentração. É só ser menos disperso, ser mais objetivo em relação ao que você está fazendo, esse fechar o foco no assunto. Isso é um processo de preparação. Ou seja, o processo de preparação para que a gente consiga esse fluxo contínuo, quando a gente sentar, por exemplo, para olhar aquela circunferência que tinha um ponto no meio, eu conseguiria fazer com mais facilidade. Porque durante o meu dia e durante a minha vida, eu levei uma vida predisposta a olhar para uma coisa e pensar nela, depois olhar para outra coisa e pensar na outra. Eu sei que não é o tema da nossa palestra, mas uma questão que atrapalha muito o pensamento é a questão de pensar no que já foi ou pensar no que será. Olhar para o passado ou olhar para o futuro. Tanto um caso quanto o outro, você está divagando. Quando você olha para o passado, você está vendo um filme de algo que já foi, que não existe mais. E quando você olha para o futuro e fica pensando no futuro, você está fantasiando sobre algo que talvez nem seja. O fato de estar presente faz parte do processo de concentração. Quando você está sobre um objeto, debruçado sobre ele, analisando, pensando nele, naquele momento você está fazendo um exercício de meditação, no sentido que você está criando uma conexão temporal, agora, nem antes, nem depois, nem ontem, nem amanhã, agora, naquele objeto, e pensando sobre ele. Não precisa ser nada especial. Mas se você consegue fazer isso durante o seu dia a dia, você está se preparando naturalmente para uma meditação. A hora que você resolve falar, bom, agora eu quero fazer uma meditação sobre tal coisa, e se sentar para meditar, aquilo será muito mais natural. Porque você não estava solto pelo mundo, né, jogado no mar de pensamentos de um lado para o outro, e de repente resolve dizer, agora eu vou meditar. Isso não vai funcionar. Tem pessoas que passam anos e anos da vida retirando pequenos períodos para meditação e achando que aquilo é meditação. Quanto que ele tinha que fazer o contrário, ele deveria levar uma vida meditativa, e isso a gente vai encontrar no cristianismo, de forma que quando ele resolva sentar para fazer o que a gente está chamando de meditação, aquele fluxo na hora se manifesta e ele atinge uma contemplação muito mais fácil. Porque nós estamos falando, na realidade, não de um pequeno exercício, mas de uma postura de vida. A meditação, dentro do conceito do cristianismo, ela é uma antiga forma de oração. A oração, que é da mesma forma como a gente tinha falado, uma postura de vida, ou seja, fazer uma oração não é levantar de manhã e fazer uma oração. Não é só orar antes de dormir, mas é uma postura de vida. Essa oração contemplativa, onde você procura Deus no silêncio, na quietude, né, para além das palavras e dos pensamentos, que está enraizada nos evangelhos, em especial nas cartas de São Paulo, ela foi ensinada por São João Cassiano e pelos padres do deserto já no século IV. Esse jeito de viver, essa forma de ser, né, que é essa vida de oração que depois vai levar à formação dos monastérios e das ordens monásticas, que é o quê? É uma postura de vida. Embora a gente imagine sempre meditação, e esse é o grande erro, como um processo, ou um pequeno exercício que pode se fazer algumas vezes,
dentro do cristianismo, essa meditação vai aparecer da mesma forma que foi proposto por Patanjali, pela Blavatsky e por muitos outros mestres, como uma postura de vida, que é da mesma forma como fala Krishnamurti. Existem algumas passagens bíblicas, como eu já comentei, que fala sobre meditação, mas no sentido de pensar, de refletir, né? Que é praticamente o sinônimo. Eu não vou mais repetir esse assunto. Exicasmo. Exicasmo é uma tradição de oração solitária na Igreja Ortodoxa e em algumas igrejas católicas orientais. Exicasmo é uma quietude, é um processo de silêncio. E está muito ligado à proposta de Cristo nos Evangelhos, no caso aqui, Mateus capítulo 6, versículo 6, quando ele vai ensinar a oração, né? Como orar, e ele fala: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai que está em secreto. Ele dá a impressão que você tem que ter um quarto, você tem que ter uma porta, você tem que entrar nesse quarto e fechar uma porta e depois ali rezar. Eu acredito que o sentido desse texto é muito mais profundo. O quarto não precisa ser exatamente um quarto físico, mas você mesmo. Essa porta fechada não precisa ser a porta do quarto, mas a porta dos sentidos. Se separa do mundo. E quando diz que ora a teu pai que está em secreto, dentro de você mesmo, procura esse pai, que é infinito, dentro da sua finitude. O exicasmo, tradicionalmente, é definido como um processo de retiro interior, pela cessação dos sentidos como objetivo, né? Com o objetivo de obter um conhecimento experimental de Deus, ter um contato, essa experiência. Veja, o que está se colocando no exicasmo, no meu modo de entender, é exatamente a mesma proposta que nós vimos até agora. Cessação dos sentidos para obter um conhecimento experimental de Deus. Isso não é o que os indianos chamam de pratyahara, e esse conhecimento experimental de Deus não é o que os indianos chamam de samadhi. A única diferença é que um vai chamar de meditação e o outro vai chamar isso de uma postura de silêncio, de uma postura de retiro, de oração, mas é o mesmo processo, só mudou os termos. Já no século IV, Evagrio, do Ponto, diz que exicasmo é a prática da oração interior com o objetivo de obter a união com Deus, num nível além das imagens, dos conceitos e da linguagem. Quando eu disse que a gente medita numa imagem, num conceito, numa linguagem, que isso é preparação, porque a união ela está num nível além da imagem, do conceito e da linguagem. E ele coloca aqui as 8 paixões que atiram o homem no mundo e que o atrapalham nesse processo é a soberba, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula, a assídia e a tristeza. Ainda nesse século IV, vocês veem que são consideradas 8 paixões. Mais tarde, no século V, isso vai dar origem ao que chama dos 7 pecados capitais. São João Clímaco, no século VI, vai dizer que exicasmo é o confinamento da incorpórea faculdade cognitiva primária da alma na casa corpórea do corpo. E dentro da escada da divina ascensão, o degrau 27, ele vai dizer: toma o seu lugar num ponto elevado e assista, se você souber como. Então você verá como, quando, de onde
e quantos e de que tipo de ladrões chegaram para entrar e roubar os seus cachos de uva. Ou seja, ele fala de um processo de percepção de tudo aquilo que nos atrapalha, como, o quando, o onde, o quanto, os tipos. Todas essas coisas nos roubam a essência, que aí, no caso, a essência está figurada pelos cachos de uva. E aí, já no século V, ainda preocupado sobre as coisas que nos afastam dessa conexão espiritual com o divino, o Papa Gregório Magno vai, então, definir os 7 pecados capitais, e dentro daquelas 8 paixões de Evagrio, a assídia e a tristeza acabam sendo associadas ao último, que é a preguiça. A assídia é quando você não tem vontade de fazer as coisas, né? E a tristeza é aquela espécie de depressão que te põe para baixo. O Papa Gregório Magno vai associar as duas coisas como simplesmente preguiça, esse jeito de ficar largado, e vai ser considerado, então, o 7º pecado capital. E esses pecados, então, eles nos afastam desse grande objetivo, porque quando eles nos projetam para fora, eles nos afastam desse caminho interior. Isso mais tarde vai acabar dando origem às ordens monásticas, né? Vai nascer a regra de São Bento, dentro de todo esse processo. Bento de Núrcia, no século VI, ele vai escrever um conjunto de preceitos para regular a vida numa comunidade, uma comunidade essa que tem como objetivo que você leve essa vida, consiga atingir, né, essa experiência espiritual. O espírito da regra de São Bento tem vários capítulos, né, estão intimamente ligados a esse objetivo de paz. E o grande tradicional regra, o tema, que é ora e labora, reza e trabalha. Quando você fala de reza e trabalha, é manter uma atitude contemplativa, meditativa ou de oração, que para mim é a mesma coisa, e simplesmente exercer as coisas. Eu não vou me prolongar muito nessas questões, porque senão a gente acaba gastando muito tempo. Eu separei aqui também a questão da definição do Ruais e na Wikipedia do sentido de oração, até para mostrar uma relação muito próxima entre o conceito de oração e o conceito de meditação. O Ruais vai colocar aqui, na sua primeira acepção sobre oração, que é uma súplica, é um pedido dirigido a Deus, a um santo, a uma divindade, é uma reza, é uma prece, né? É uma fala eloquente de cunho religioso, moral, é um discurso. Mas esses discursos, eles estão sempre objetivando essa conexão, né? O objetivo final da oração e o objetivo final da meditação, o objetivo final do cristianismo, o objetivo final dessas tradições orientais, de um modo geral, é sempre o mesmo. É essa conexão entre o eu interior, né, que separado, e o eu superior, ou o todo, ou o Deus, ou o infinito. A Wikipedia vai definir a oração como um ato religioso que visa ativar uma ligação, que os orientais vão chamar de yoga, uma conversa, um pedido, um agradecimento, uma manifestação de reconhecimento ou ainda um ato de louvor diante de um ser transcendente ou divino. Dentro do catecismo tradicional da Igreja Católica tradicional, a oração é falar com Deus. É um dom da graça de Deus que vem ao encontro do homem e permite o estabelecimento de uma relação pessoal e viva dos filhos de Deus com um Pai infinitamente bom, com o seu Filho Jesus Cristo, com o Espírito Santo que habita no coração daqueles. Bom, os processos meditativos
tanto no Oriente quanto no Ocidente, eles utilizam para isso um conjunto de ferramentas. O hinduísmo, para que você medite, vai utilizar muito o que eles chamam de Japamala, que é um rosário com 108 contas, onde cada uma dessas contas você pode fazer uma oração, no caso do hinduísmo é um mantra, e através desse mantra criar essa sintonia. Os mantras ou as orações, elas são compostas de vários aspectos. Primeiro tem um aspecto sonoro, quando você canta ou quando você recita uma oração ou um mantra, você ocupa a voz com aquele som. Normalmente, esses sons são repetitivos, e ao serem repetitivos, eles ajudam uma espécie de letargia mental ou afastamento mental, no qual você consegue melhorar a sintonia. Você não torna ele dispersivo, mas você torna ele concentrado e dirigido. Quando você repete sempre a mesma oração e você prende a sua fala naquele som e não deixa que haja dispersão. Junto com o som, existe o significado do som. O significado do som faz com que você, enquanto fala aquela palavra, aquela oração ou aquele mantra, você pense também naquilo. Então, eu consegui aí prender a fala e prender o pensamento não dispersivo. Quando a gente falou em treino para meditação, a gente falou em concentração, a gente falou em repetição, a gente falou em manter um fluxo contínuo em alguma coisa e não ser dispersivo. E esses rosários nos ajudam nesse exercício de manter esse fluxo contínuo de pensamento. É um processo de preparação, é um processo que leva ao desenvolvimento da concentração, para que, num dado momento, a gente possa exercer uma meditação. O budismo também utiliza isso. Os terços budistas, ou os terços não, os rosários budistas, têm vários nomes e várias quantidades de conta, tem de 14, 21, 27, 42, 54, ou no budismo mais próximo do hinduísmo, até 108 contas. O islamismo também vai ter o seu rosário para meditação, para pensamento, para fluxo de pensamento, ou até para oração, com 33 ou 29 contas. O cristianismo vai ter uma infinidade de rosários. A gente tem o famoso terço de São Miguel Arcanjo, com 40 contas, terço bizantino, com 110 contas, terço dominicano, com 59 ou 60 contas, o rosário dominicano, que são 169 contas, o rosário franciscano, com 81 contas, e cada um deles você tem lá como rezar, como fazer, que orações que você deve fazer, e todos esses processos de oração repetitiva e contínua te prepara, né, em termos de pensamento, em termos de concentração, te prepara para esse processo meditativo mais profundo, ou essa oração que pode te levar a Deus. E a gente vai ver daqui a pouquinho a diferença entre terço e rosário. Você tem aqui o terço dominicano e o rosário dominicano. Você vê que o terço tem 50 Ave-Marias e o rosário tem 150. 150 dividido por 3, ou seja, um terço de 150 é 50. Então, terço sempre representou, pelo menos até muito pouco tempo atrás, antes de mudarem a matemática, o terço sempre representou a terça parte de uma coisa. Então, quando uma pessoa vai rezar um terço, ela está rezando a terça parte de alguma coisa. Essa alguma coisa, dentro da tradição cristã, é o rosário. O terço é a terça parte de um rosário. E daqui a pouco a gente vai ver uma coisa muito peculiar que aconteceu no cristianismo, onde
a matemática foi desconsiderada. Um dos primeiros rosários, um dos mais antigos rosários, o mais tradicional rosário, é o rosário dominicano. Esse que as pessoas costumam fazer no terço. O ideal seria fazer 3 terços por dia, porque 3 terços dá um inteiro, ou seja, dá um rosário. As escolas indianas também costumam repetir. As escolas, por exemplo, dos Hare Krishnas, que fazem esse Japamala, que é de 108 contas, se eu não me engano, eles repetem isso 15 vezes por dia. 15 vezes 108. Há uma repetição, né? Para você atingir esse todo proposto por aquela escola. Dentro da escola do cristianismo, esse todo proposto seria um rosário, mas que você pode fazer ele em 3 partes, rezando um terço, 3 vezes para dar o todo. Já no século III nasce, né, uma devoção muito especial a Maria em relação, né, ou ligado àquela parte onde o anjo Gabriel anuncia que ela está cheia de graça, Ave Gratia plena, né? Ave Maria, cheia de graça. Porque a Maria cheia de graça é aquela que recebe ao Cristo, é aquela que tem em seu ventre o Cristo, é aquela onde o Cristo fez parte dentro dela, né? Então, é essa relação entre a conexão entre o mortal e o imortal, entre o homem e Deus, entre o cristão e o Cristo, ele fica rapidamente perceptível dentro dessa passagem, Ave Gratia plena, Ave Maria, cheia de graça. E no século III, o pensamento cristão começa a se voltar para esse simbolismo e para essa importância. Passado bastante tempo, já no século IX, a antífona no ofertório do 4º domingo do Advento já acrescenta essa saudação do anjo a Maria, a exclamação de Isabel no meio da visitação. Ao texto, então, é acrescentado o nome Maria, né? Em vez de ave cheia de graça, é acrescentado no século XI Ave Maria cheia de graça. Essa é a primeira expressão como Ave Maria, e ela vai seguir mais ou menos do século IX em diante, né? Até o final do século XV, se mantém aí Ave Maria cheia de graça. No século XII, a devoção a Maria vai crescendo cada vez mais no Ocidente, e essa antífona da Ave Maria torna-se uma oração popular. Como na mesma época, no Oriente, repete-se o nome de Jesus, no que se chamava de oração jaculatória. Então, não só você repete a questão de Ave Maria, cheia de graça, você repete Jesus, 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 como uma forma de conexão, ou até o Maranata, vem Senhor, como uma forma de repetição que vai acabar mais tarde se consagrando. Nos mosteiros, já no século XII, aquela forma com que Jesus ensina que a pessoa se retire para um lugar silencioso e faça a oração hoje conhecida como Pater Noster, né? Pater Noster, ou Pai Nosso. Então, eles começam também a exercitar essas orações e cantar os salmos em latim. Os salmos em latim, que era bastante cantado, depende de você ter esses textos. Época essa que ter esses textos não era algo tão simples, tão fácil. Muitas vezes você simplesmente fazia o Pai Nosso como forma de substituir, né, os salmos. No século XIII, a mística Santa Gertrudes vai acrescentar o nome de Jesus nessa jaculatória. Então, o Ave Maria cheia de graça, o nome de Jesus vai ser associado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e a palavra Jesus vai ser acrescida.
No século XIV, as pessoas tinham mania, ou costume, né, que é melhor, de coroar as imagens de Nossa Senhora com coroas de flores. Essas guirlandas de rosas é que vão dar origem ao que a gente vai chamar de rosários, que são orações ligadas a Maria, e rosas era a flor que era dada, ou coroava-se imagem de Nossa Senhora. E aí acaba surgindo essas relações entre a oração Pai Nosso e Ave Maria, associado, então, ao rosário. Já no século XV, na Prússia, em 1409, um prior aconselha um noviço a recitar Ave Marias, meditando sobre a vida de Jesus. Então, agora a gente tem duas coisas relacionadas: a oração a Maria e um pano de fundo da vida de Jesus. Você não só repete Ave Maria e você pensa na Maria, mas você fala de Maria, você faz a oração a Maria, mas você pensa na vida de Jesus. Então, esse jovem, Domingos, redige 50 curtas meditações baseadas na vida de Jesus. Não somente em latim, como isso também vai acontecer em alemão. Esse prior fica seduzido com essa proposta, ele acha ela muito importante, envia a vários mosteiros, e pouco tempo depois, em 1475, para facilitar a aprender de cor, passa-se o uso das Ave-Marias em dezenas, cada uma introduzida por um Pai Nosso. Você vê que a formação do terço é bem tardia e terminada por um Glória ao Pai. Portanto, reduz-se assim considerável número de cláusulas. Em vez de pegar 50 aspectos da vida de Jesus, se reduz para apenas 15 aspectos da vida de Jesus. Então, você repete a Ave Maria em grupos, né? Cada grupo desse, você reza 10 Ave Marias e pensa em um fato da vida de Jesus. Então, você diminui as 50 passagens da vida de Jesus, você diminui isso para 15 passagens, que depois vão se chamar 15 mistérios, e esses 15 mistérios, multiplicado por 10 Ave-Marias cada, vai dar 150 Ave-Marias, que é, na realidade, uma memória aos 150 salmos que eram rezados nos mosteiros no passado. No século XV aparece, então, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Pobres pecadores vai ser acrescentado bem mais tarde. Era só por nós, pecadores. E, finalmente, no século XXI, no ano de 2002, o Papa João Paulo II acrescenta ao rosário mais 5 mistérios, o que vai ficar muito esquisito, porque com 15 mistérios, o terço, que é 1/3 de 15, que é 5, eu tenho 5 mistérios num terço, depois eu posso fazer o terço com mais 5 mistérios, depois o outro terço com mais 5 mistérios, e com 15 mistérios eu cubro todo o rosário. E com 3 terços eu tenho um rosário inteiro. O Papa João Paulo II, como ele acrescenta mais 5 mistérios, agora não tem 15, e sim tem 20, ele consegue mudar a matemática. E aí, a gente agora, com 4 terços, a gente faz o inteiro. Os 15 mistérios, ou os 20 mistérios atuais, os primeiro terço seriam os mistérios gozosos, o segundo, os mistérios luminosos, o terceiro, os mistérios dolorosos, o quarto, os mistérios gloriosos, que são relacionados, como a gente havia falado, sobre a vida de Jesus, né? Nos mistérios gozosos, Virgem Maria foi saudada pelo anjo, a visitação de Maria, o nascimento de seu filho, todo esse aspecto de gozo e felicidade está aqui nesses 5 mistérios. E a ideia é o quê? Que enquanto você faça essa oração, essa Ave Maria, essas 10 Ave Marias, você tenha um pano de fundo. O que eu estou fazendo? Novamente, um aspecto repetitivo de oração
e criando uma imagem de fundo, onde essa imagem de fundo cria essa separação do mundo e essa conexão com o espiritual. Apesar de falar um pouco do Rosário Dominicano, que é o mais tradicional, vale a pena a gente comentar também sobre o Rosário Franciscano, em especial porque é o meu preferido e o que a gente costuma usar na nossa igreja, a Igreja Católica Liberal. A história do Rosário Franciscano, ela data de 1422, quando o irmão Luke Edgin, um historiador franciscano, marca como sendo uma data do começo dessa devoção, no qual ele ingressou na ordem um jovem muito piedoso, que sabia demonstrar sua devoção à Virgem Maria, oferecendo uma coroa de rosas frescas para colocar sobre uma estátua da Santíssima. Quando ingressou na ordem, foi proibida essa devoção. E por isso, quis deixar a ordem, porque não queriam mais que ele oferecesse flores a uma estátua. Essa questão da devoção às imagens é uma questão que desde o judaísmo é uma coisa que veio e foi várias vezes, foi proibida no judaísmo, e no cristianismo teve uma controvérsia também, muitas vezes, sobre essa prática de devoção a imagens. Então, ele resolveu, tinha muita devoção, ele resolveu deixar a ordem. Mas, em uma visão da Virgem, ela lhe indica que ele não deixa a ordem e nem se entristeça por não poder continuar com sua devoção. Lhe pede que, em lugar da coroa de flores frescas, que murcham e às vezes não se conseguem, lhe ofereça uma coroa de flores espiritual, sempre fresca e mais apreciada por ela. Ela é realizada com flores criadas, rezando e meditando as 7 alegrias que ela viveu na terra. O noviço começou esta devoção e, estando em oração, o mestre dos noviços teve uma visão de um anjo que ia tecendo uma coroa de rosas à medida que o noviço rezava. E depois de cada dezena de rosas, colocava um lírio dourado. Ao terminar de rezar, o noviço, o anjo colocou a coroa sobre a cabeça do noviço orante. Estava tão maravilhado o mestre dos noviços com essa visão, que lhe perguntou sobre o significado da visão que havia tido, e, ao ouvir a explicação, o contou a todos os irmãos, e logo se difundiu essa devoção por toda a família franciscana, que, ao invés de utilizar um rosário completo, né, com 15 mistérios, resolveu definir um rosário com apenas 7 mistérios. Esses 7 mistérios são as 7 alegrias de Nossa Senhora, uma vez que a devoção desse rosário é uma devoção à Nossa Senhora. A primeira é a Anunciação pelo anjo Gabriel. A segunda é a visita de sua prima Isabel. A terceira, o nascimento de Jesus em Belém. A quarta, a adoração dos reis magos. A quinta, Maria e José encontram Jesus no templo. A sexta, Maria vê a Jesus ressuscitado. E a sétima, a Assunção de Maria e sua coroação como Rainha dos Céus. Ao invés, então, de orar um rosário completo de 150 contas para Maria, dividido em 3 terços, dentro da tradição franciscana, ora-se um rosário completo com 70 orações para Maria. E esse rosário de prática franciscana é o adotado em nossa igreja, a Igreja Católica Liberal. A Igreja Católica Liberal reconhece e homenageia profundamente o aspecto maternal da divindade, a mãe natureza de Deus. O último é encarado como aquele que tudo permeia, o insondável mistério divino,
e ela produz e nutre toda a vida criada. Sua expressão mais elevada é a Mãe do Mundo, representado pela Santa Mãe Maria, cujo carinho para com todas as mulheres e as crianças e para com todos os que sofrem complementa o ministério divino de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse princípio divino é mostrado na terra, na santidade da vida, no mistério do nascimento e pelo sacrifício da maternidade e do amor humano que provocam a nossa mais profunda reverência e respeito. A próxima etapa dessa apresentação seria a gente explorar aqui essa prática meditativa que leva cerca de 30 minutos, que é a prática desse rosário franciscano, mas que eu não vou explorar por causa do adiantador da hora, para que a gente possa abrir para perguntas. A utilização que nós fazemos em nossa igreja sobre a oração, né, do rosário, ela difere levemente da tradição franciscana em dois aspectos. O primeiro aspecto é a oração à Ave Maria, que ao invés de a gente, no nosso rosário, orar Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém? Que é o que todos estão acostumados. A gente mantém a antiga tradição da época em que esse rosário nasceu, onde a Ave Maria era simplesmente Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Amém. Essa era a oração Ave Maria na época em que esse rosário foi concebido. Então, nós fazemos a Ave Maria mais curta, por isso que essas 70 Ave Marias não passam de meia hora. E um outro aspecto que foi introduzido em nossa igreja, que não faz parte da tradição mundial da utilização desse rosário, foi a associação dessa oração com a respiração. Ou seja, além da gente repetir a oração, além da gente ter como pano de fundo, né, a imagem de um aspecto da vida de Jesus, por exemplo, no primeiro mistério, a Anunciação. Além disso, de ter esse pano de fundo e a oração Ave Maria ser mais curta, ela segue uma respiração. Você inspiraria e diria: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Amém. Ou seja, você tem o processo da respiração, você tem o processo da oração, você tem a repetição, você tem o som, você tem a imagem de fundo, porque enquanto essa oração é sendo feita, você tem que imaginar, né, a alegria de Nossa Senhora quando ela recebe o anúncio de que ela será a mãe do Salvador. Essa imagem, esse aspecto da vida deve ser concentrado. Tudo isso em conjunto, durante esse processo que leva cerca de 30 minutos, cria uma sintonia, cria uma conexão espiritual, cria um êxtase, de tal forma que você experimenta uma grande paz interior, onde você experimenta uma grande conexão espiritual. E isso também é um exercício de meditação, um exercício no qual você
através desse esforço diário, consegue criar essa conexão, essa sintonia, para que quando você precise meditar, ela esteja à disposição. Como qualquer exercício, é um exercício cristão e muito importante para que a gente possa desenvolver essa meditação. Agradeço a todos que suportaram me escutar até agora. Levei cerca de 1h e pouco, 1h20. Eu acho que isso fica muito cansativo. Espero que tenha trazido reflexões para todos em relação ao que é meditação e qual é a relação dessa meditação com o que a gente poderia considerar como meditação cristã. Muito obrigado a todos. Nós é que agradecemos. Excelente explanação. Realmente, a meditação deixa muitas dúvidas, né? Poucas pessoas sabem o que é realmente meditação. Mas, falando dessa primeira parte da introdução, né, pelo lado dos aspectos externos, internos, até você chegar a todo esse preparo que seria a meditação. Nossa, muito bom, excelente. Agora abri o meu microfone e peço para os irmãos que abram os seus para poder conversar com o Marcelo, perguntar ou contribuir com alguma coisa. Fiquem à vontade, irmãos. Para os que não meditaram, ficou um pouco mais assustador. Para os que já meditam, ficou a frustração, porque eu disse que ninguém aqui medita. Ele só faz isso. Mas é verdade. Então, eu acho que eu consegui frustrar a todos. Aos que nunca meditaram e pretendem começar, e aos que sempre meditaram e achavam que meditavam, nessa desconstrução que a gente está fazendo, onde meditação é algo muito profundo, muito simples, mas muito profundo, mas que deve permear, né, deve permear a nossa vida, né, deve ser muito mais, assim como a religião, assim como a preparação, assim como a yoga, assim como tudo, né, ele deve permear a nossa vida. Uma pessoa que abre um livro sobre natação e fica lendo de como se nada e depois pula na água, ele provavelmente vai se afogar, né? Não basta só conhecimento, precisa do exercício. E para que seja um bom nadador, precisa de um exercício diário e constante, de muitas horas e muita preparação para que ele possa ser considerado, de fato, um nadador. Isso em qualquer coisa, né? Em qualquer coisa, seja na religião, na filosofia, é um jeito de ser, é um jeito de lidar com as coisas e com o mundo, né? Isso é que é importante. E aí, nesse sentido, a Ashtanga Yoga, acho que ela é muito clara, que existe um processo de preparação ética, moral, um preparo interior no sentido de leitura, exercício, sacrifício. O aspecto físico é importante, né? Que você tenha um corpo que responda, um cuidado com o corpo, e todos os aspectos, emocional, mental. Acho que é um conjunto, né? Isso que a gente está falando de meditação, na verdade, a gente está falando da vida, da postura da vida da pessoa em relação a todas as coisas do mundo. Não importa se você é religioso, se você é filósofo, ou se você é um cientista, se você é ateu, nada disso faz diferença. Tudo é uma bobagem. O que vai fazer diferença é como você se porta em relação ao mundo, às coisas, como é o seu olhar, como é a sua postura. Isso vai te fazer uma pessoa que está indo numa direção ou em outra. Numa direção da unidade, né? E essa unidade que vai te levar à paz, ou você está indo na direção do turbilhão do mundo, que te leva a desgaste, a cansaço, né? a confusão, e perde-se a paz.
Eu acho que, às vezes, o pessoal fica falando de uma forma mística, como algo muito especial, mas, na realidade, o que a gente está falando é sobre a vida. É isso. É a vida que a gente vive, que a gente leva e que pode nos tornar especial ou não. O resto tudo é como dizia o próprio Krishnamurti, é a forma. A forma não é a coisa. A forma é só a forma, que, infelizmente, na maioria dos casos, nos afasta da coisa. A forma foi criada para nos aproximar da coisa. Todo o ritual litúrgico da missa, por exemplo, ela tem como objetivo nos levar em direção a essa libertação espiritual e essa conexão com o sagrado. Mesma coisa yoga, mesma coisa o que vocês quiserem, né? Esse barco, por exemplo, dentro da Vedanta, que nos leva a atravessar o rio da ignorância e nos leva à margem da sabedoria, a outra margem do rio da sabedoria e da verdade, às vezes a gente se perde. E quando chega do outro lado do rio, em vez de descer, fica tão apegado ao barco e não sai de dentro dele. Ou seja, a forma, aquilo que é utilizado para nos libertar, na maioria dos casos, nos aprisiona. Porque, em vez de usar isso para nos descondicionar, isso acaba sendo utilizado para criar condicionamentos. Ao invés de levar isso para ter uma liberdade, uma liberação, e por isso a nossa igreja chama-se Igreja Católica Liberal, porque o processo é essa liberação, é esse desfazer desses conceitos, a pessoa se prende dentro de uma religião, filosofia, ou até a sociedade teosófica, como queira, e torna aquilo uma prisão. E é uma prisão, às vezes, confortável, gostosa, né? Uma biblioteca cheia de livros, cheia de conhecimento. Sinto muito, mas isso não vai levar a lugar nenhum, porque essas coisas elas têm como objetivo nos dar o samadhi, o satori, a liberação, a bem-aventurança. Ela tem como objetivo desfazer toda essa ilusão. E muitas vezes, infelizmente, a gente acaba ficando mais preso ainda, em vez de se libertar. Pelo menos essa é a conclusão que eu chego hoje, no meio desse quarto, cheio de livros, que eu me apeguei a vida inteira, e agora eu preciso me libertar. Parabéns, Marcelo, pela conferência. Você não frustrou ninguém aqui, não, porque uma caminhada de 20 mil quilômetros começa com um único passo e termina com um único passo. Então, quem assistiu a tua palestra pode ter dado o primeiro passo, o outro pode ter caminhado 1 quilômetro, o outro pode ter caminhado 5 mil quilômetros, mas o que importa é ter essa clareza que você colocou, né? Que a beleza da sociedade teosófica é essa, nós estarmos aqui para trocar ideias e vermos como pessoas das mais diversas culturas, você citou aí cristianismo, hinduísmo, né? A filosofia ocidental, tudo isso são maneiras de aproximar realmente a grandeza que é a existência humana e como que nós estamos, né? Nos aproximando cada vez mais dos ideais mais profundos. Então, é óbvio que se existem hoje milhões de pessoas que meditam, milhões de pessoas que praticam yoga, obviamente que nem todas elas estão atingindo o satori, o nirvana, tal, mas isso é uma coisa que está se expandindo e a função de organizações como a nossa é justamente essa, é falar, é explicar, né, deixar claro para quem quer ver o esclarecimento e ter uma janela para a pessoa escapar desse mundo
realmente de tantas distrações, né, que estão sendo criadas, né, na época de um Patanjali, desses meditadores aí medievais, cristãos, não existiam rádio, televisão, nem livro direito não tinha direito, quanto menos internet, videogames, cinemas e tantas coisas que são uma série de distrações que hoje nós vemos que as pessoas ainda estão desenvolvendo uma mente concreta ainda, elas não partiram nem para o lado da abstração ainda. Então, é preciso erguer uma chama, né? Abrir uma janela para a pessoa perceber que existe realmente estados de consciência mais profundos e quem quiser seguir esse caminho realmente segue. É para isso que serve uma palestra como essa sua. Parabéns aí pela consistência aí de tudo que você explanou. E aproveito para convidar a todos que todo domingo, dentro da Instituição Teosófica Pitágoras, nós realizamos todo domingo de manhã a missa da Igreja Católica Liberal, que tem como objetivo a gente, através, em conjunto, em oração, poder desenvolver essa percepção ou desenvolver essa conexão que possa nos libertar de todos esses condicionamentos, que possa nos dar essa paz que só se encontra na unidade de todas as coisas. Então, aqueles que quiserem nos conhecer e quiserem nos visitar serão muito bem-vindos, para que junto conosco a gente possa seguir esse caminho. Para participar. Posso ler o chat? Sim, mas só colocar aqui, para participar, não importa se você é cristão ou não, não importa se você é batizado ou não importa se você acredita em Deus ou na Santíssima Trindade, ou em Jesus, ou em Maria, não importa. A tradição da missa cristã é uma tradição que remonta à antiguidade, remonta, como dizia Santo Agostinho, muito antes de Jesus estar sobre a terra, essa tradição já existia. E é esse o convite que eu faço àqueles que quiserem experimentar, né, essa antiga tradição que possibilita essa experiência espiritual. Pode ler, Jorge. Boa noite, reverendo. Boa noite, irmão Osmar. Boa noite, todos os irmãos. O exercício, o Cirnei falou, o exercício é um ambiente controlado e a meditação é o libertar-se para o infinito, o desconhecido. Aí eu escrevi, sim, Cirnei. E o Henrique, excelente explanação, tema muito útil e agradável. Gratidão, irmão Dom Marcelo. Gratidão, irmão Marcelo. Excelente palestra. Você foi muito feliz nessa explanação sobre meditação. A Samira. Parabéns, irmão Marcelo, pela clareza de sua palestra. Boa noite a todos e um grande abraço da Irma. José Salvador Cabaleiro, parabéns, irmão Marcelo. Só assisti o fim, mas foi excelente. A Graça Horta também foi ótimo. Minha meditação com o Rosário ganhou maior clareza. Gratidão. A Graça Horta, de Brasília. Não, Graça Horta é daqui. É daqui. A Graça falava que tinha dificuldade de fazer meditação. E aí, não sei se ela lembra disso, e aí eu falei para ela, então vamos começar com o rosário, né? E aí, depois que ela começou a fazer muitas vezes o rosário, ela já sente essa facilidade, porque o rosário é um preparo, né?
é um preparo, você fica focado ali, a respiração controla o alento, né, as emoções, e aí dá esse estado de paz, de quietude. Essa ponte que o Dom Marcelo fez entre a meditação e a oração foi assim, fantástico, né? Porque às vezes as pessoas não ligam uma coisa com a outra, né? Acha que oração é uma coisa, meditação é outra. Tudo é preparo, né? Mas uma coisa leva a outra, sim. Um preparo de um rosário, com certeza, leva a pessoa a se acalmar, a ficar mais focada e a se conectar com o seu eu interior, né? Então, foi muito feliz essa explanação nesse sentido. Então, vamos encerrar, irmãos. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Tudo bem, irmão Jorge? Tudo bem, graças a Deus. Tá bom. Que bom. É que ele está assim, olhando com uma carinha de interrogação. Acordado lá do outro lado. Será que está acontecendo ali? Irmã Cida. Pois não. A semana que vem teremos uma ótima palestra. O caminho transcendental do yoga. A professora de yoga, Laura Bacher. Ela é excelente. Que bom que nós só temos excelentes palestrantes. Ela escreveu vários livros. Tem um instituto em Santa Catarina. Ela é ótima. Então, irmãos, para a próxima semana teremos mais uma excelente palestra, porque todas são excelentes, graças a Deus. Então, vamos agradecer, primeiramente, ao Dom Marcelo, né, que foi maravilhoso nessa explanação, e a todos os irmãos presentes. E vamos encerrar, então, com o mantra da unidade. Ó vida oculta que vibras em cada ato, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz, paz. Que todos tenham paz, que todos sejam felizes, que todos tenham paz e que todos sejam muito, muito felizes. Amém. Gratidão, gratidão. Namastê. Amém. Esse mantra, o Cláudio Duarte repetia muito quando abríamos as práticas, quando encerrávamos as práticas, que é da gratidão e namastê. Então, irmã que conheceu, né, o Cláudio Duarte, lembra desse encerramento. Então, sim. Agora, esse encerramento último foi em memória, né, do nosso mestre Cláudio Duarte. Sim. Então, gratidão, irmãos. Boa noite a todos. Uma ótima semana. Obrigado. Boa noite, ótima semana. Até domingo. Até domingo. Até lá. Tchau. Obrigado. O Heitor entrou também? O Heitor está na moita aí. Boa noite, meus irmãos. Em falar nisso, sou eu que vou celebrar a missa desse domingo, né? Terceiro domingo do mês. Eita! Vamos ter aí a celebração da missa, às 10 horas da manhã. Então vai esquentar o tempo, então. Temos rosário, irmão? Se a gente chegar cedo aí, a gente pode combinar aí, né?
Tá certo. Pode fazer o rosário aí, lá para as 8, 9 horas da manhã, e aí a gente se prepara aí para a celebração. Eu farei o possível para ver se consigo. Pode fechar a loja? Bom, irmão, fica à vontade, o anfitrião.